Olá, meu nome é Elisa, eu sou estudante de farmácia na Universidade de Brasília e hoje nós vamos falar sobre a avaliação da aplicação de simulação computacional no planejamento de experimentos de bioenergética mitocondrial. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Jair, do Departamento de Ciências Fisiológicas no IB, em colaboração com os estudantes de Engenharia Mecatrônica, Amanda e Iago. Para falar sobre bioenergética mitocondrial, é importante lembrar que as mitocôndrias exercem funções importantes para a manutenção da vida e elas são estudadas para que possamos compreender alguns fenômenos patológicos de diversas doenças. E uma das formas de se avaliar a atividade mitocondrial é utilizando a técnica de respirometria de alta resolução, que avalia o consumo de oxigênio mitocondrial utilizando o Ouroboros. E no nosso laboratório nós utilizamos tecido adiposo marrom, hipocampo e fígado de camundongos machos. E com o objetivo de introduzir os estudantes aos conceitos de bioenergética mitocondrial, foi desenvolvido um software capaz de simular o comportamento da mitocôndria observado nos experimentos com o Ouroboros. E nessa pesquisa a gente avaliou a aplicabilidade desse software no ensino de bioenergética mitocondrial. Esses são os traçados representativos do consumo de oxigênio em vivo, obtido a partir dos experimentos com o Ouroboros. E no gráfico A, temos o consumo de oxigênio pelo tecido adiposo marrom com substratos relacionados ao complexo 1. Então, nós adicionamos piruvato malato como substrato inicial. Posteriormente, a gente adiciona o GDP, que avalia a atividade da UCP1. E após observar a queda no consumo de oxigênio, é adicionado o CCCP, titulado em série, para a gente avaliar a capacidade máxima de respiração desacoplada à síntese de ATP e, por fim, nós adicionamos a rotenona. No gráfico B, podemos observar o consumo de oxigênio pelo fígado, com substratos relacionados também ao complexo 1, onde a gente adiciona o piruvato malato. Depois nós acoplamos a síntese de ATP, adicionando ADP, aumentando ainda mais o consumo de oxigênio. Inibimos a ATP sintase com oligomicina e após a queda no consumo de oxigênio a gente avalia o consumo máximo de oxigênio desacoplado à síntese de ATP. E por fim a gente adiciona a rotenona para avaliar se há ou não consumo de oxigênio não mitocondrial. No gráfico C temos o hipocampo, e os substratos também são relacionados ao complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons, assim como no fígado. E no gráfico D, nós também temos o hipocampo, mas com substratos relacionados ao complexo 2. Então, inicialmente, a gente adiciona a rotenona para inibir qualquer atividade do complexo 1. Posteriormente, adicionamos o succinato, que é o substrato para o complexo 2. E seguimos adicionando ADP para acoplar a síntese de ATP, depois inibimos a ATP sintase com oligomicina e titulamos em série o CCCP. E, por fim, para avaliar o consumo de oxigênio não mitocondrial, a gente adiciona a antimicina A. Esse é o traçado representativo gerado pelo software desenvolvido no laboratório e ele contempla a glicose como substrato inicial, que tem uma função semelhante à adição de piruvato malato e ou succinato. Também contempla o ADP e podemos simular também a adição de oligomicina e o FCCP como sendo o CCCP. É importante observar que na simulação a resposta da mitocôndria aos reagentes adicionados é muito semelhante à resposta que a gente observa em vivo. E ao adicionar a glicose, a gente observa aumento no consumo de oxigênio, ADP, aumento no consumo, oligomicina, queda no consumo, e FCCP ou CCCP, um aumento no consumo. Mas a simulação ainda não contempla alguns reagentes, como por exemplo o GDP, a rotenona ou a antimicina A. Comparando a simulação com os estudos em vivo, observamos que as respostas aos substratos eram semelhantes em relação ao consumo de oxigênio, e a simulação pode ser realizada em qualquer computador em que possamos instalar um software e que esteja disponível para o estudante. E a simulação ela representa um retrato simplificado, rápido e mais acessível dentro dos limites entre a simulação e o estudo em vivo, sendo então uma importante ferramenta a ser ainda aprimorada para abranger as outras variabilidades experimentais que ocorrem nos estudos práticos para aproximar os usuários das realidades do trabalho presencial. E além disso, o tempo que leva para a mitocôndria responder durante a simulação é menor do que o tempo nos estudos em vivo, sendo da simulação cerca de 3 minutos e o dos estudos em vivo 40 minutos para que a mitocôndria responda aos substratos adicionados. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o Jair, e aos colaboradores, que foram a Amanda e o Iago. E esse trabalho só foi possível devido à colaboração do Grupo de Pesquisa Metabolismo e Bioenergética em Processos Fisiológicos e Patológicos, coordenados pela professora Andresa. E obrigada por ter assistido. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. E tchau!